Então, bom dia, meus amores. Que Deus abençoe a todos e que todos possam ter uma boa semana. Eu estou enviando aqui hoje a correção da atividade de religião, viu? Sobre a história de José. Então, a história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça. E, ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações de significado do perdão e da confiança de um homem nos seus desígnios de Deus. Qual era a família de José? A família de José, seu pai era Jacó, sua mãe Raquel, seu irmão Benjamim e seus meios irmãos, Seu meio-irmãos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gadé, Asser, Isacar e Zebulon. Aí vamos agora começo da história, o filho amado. Então, José nasceu em uma grande família, Irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel. A mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. E Israel, que era Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Essa história está lá em Gênesis 37. A primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiar e a odiá-lo cada vez mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Então era uma inveja muito grande, era uma raiva muito grande que eles tinham de José por ele ser muito querido por seu pai. Então, certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Aí aqui, os primeiros sonhos de José. Irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo, e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esses sonhos para os seus irmãos e seu pai, todos repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúme e seu pai lhe disse: Que sonho é este que tivestes? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Mas nenhum deles imaginava, nem próprio José, certo? Que cada um dos seus sonhos era um prelúdio, certo? De algo futuro, eram previsões, visões do futuro que iria acontecer com ele, de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Aí a traição dos irmãos. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão. Certo dia Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas as ovelhas. Os irmãos viram José de longe e vociferaram entre si: lá vem aquele moleque sonhador. E agora? Temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que o animal o matou? Como era tão grande a inveja, tão grande a raiva que eles tinham do próprio irmão, certo? A ponto de planejar a própria morte.
Rubem tentou livrar José e falou: não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não o toquem para ferir. Rubem fez essa proposta com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tivessem ido embora, ele mesmo pretendia ir lá socorrê-lo. Os irmãos concordaram, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram de longe, uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. E Judá disse, um dos irmãos de José, disse: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 ciclos de prata. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá, ficou muito triste. Os irmãos tomaram a túnica de José, molharam com o sangue de um bode, que haviam matado, enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? José reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos tentaram consolar, mas ele recusava ser consolado. Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Isso falou Jacó. Então assim Jacó chorou por muitos dias, achando que seu filho José estava morto, Então aqui a atividade relacionada à leitura que nós fizemos. Então, quais são os nomes dos pais de Jacó? Jacó e Lia, Raquel e Jacó, Diná e Siquém, Jacó e Bilá. Então, vocês vão marcar lá em Raquel e Jacó. José, ele era odiado pelos seus irmãos? Isso era verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Seus irmãos tinham muita inveja por ele ser o preferido do seu pai. Com bastante ódio de José, seus irmãos decidiram matar, mas Rubem não concorda e decide outro jeito de dar uma lição a José. O que eles fizeram? Jogaram na lama, mataram ele ou jogaram ele num buraco? Jogaram ele num buraco, certo? Na quarta, José foi vendido como um escravo. Para onde José foi vendido? Para o Egito. Por isso que posteriormente José foi chamado de José do Egito. Na sexta questão, José foi vendido a um oficial. Quem era ele? Potifar, viu? Potifar. Então aqui está a correção da atividade de religião. Agora segue posteriormente a aula de ciência. Beijo grande.